Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade e falar para vocês sobre um texto muito importante dentro do livro do Apocalipse e, muito especialmente, dentro do capítulo 11 do livro do Apocalipse, aonde falaremos sobre as duas misteriosas testemunhas do capítulo 11 do livro do Apocalipse. A Bíblia começa a dizer que dentro deste capítulo 11 do livro do Apocalipse, o apóstolo João está dando continuidade no que falava o capítulo anterior, porque o mesmo começa escrevendo o capítulo 11 com a expressão da letra E. E é uma continuidade da sequência do que ele havia falado, isso é da sexta trombeta. E aonde que aqui, no capítulo 11, irá falar sobre as duas misteriosas testemunhas do livro do Apocalipse. E que a Bíblia diz que elas estarão na terra de Jerusalém sob um período pela profecia bíblica. E a Bíblia fala que lá no versículo de número 2 do livro do Apocalipse, vai estar dizendo que deixa o átrio que está fora do templo. Ou seja, quando João acabar de medir o templo, segundo a visão do capítulo 11, e diz mais, e não mexas, ou seja, não mede mais, porque foi dado para as nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Este é o período em que a cidade de Jerusalém será invadida por nações vizinhas, aliada à pessoa do anticristo no todo período de grande tribulação. A Bíblia fala no verso 3 do livro do Apocalipse: e darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestida de saco, de pano e enfim. Então essas vestimentas são vestimentas típicas de profetas do passado. E a Bíblia menciona de maneira tão espetacular que eu faço questão que vocês me entendam. O verso 4 do capítulo 11 diz: essas duas oliveiras e os dois candeeiros, ou os dois castiçais, que estão... Gente, percebem-se que a palavra estão é o verbo estão, ou seja, estão diante do Deus da terra. Essa expressão da palavra estão aponta que as duas testemunhas do capítulo 11, elas não estavam, nem estarão, estão, ou seja, no verbo presente. Agora, neste exato momento, as duas testemunhas, segundo o capítulo 11, o verso 4 do livro do Apocalipse, as duas testemunhas estão literalmente dentro de Israel, segundo o verso 4. Estão presentes. Não está escrito que eles estavam e nem que estarão. Eles estão. Aponta que os dois estará dentro de Jerusalém. Quando fala que sobre as duas oliveiras, essas duas oliveiras apontam para o estado de santificação dessas duas testemunhas. O estado de santificação, porque do azeite a oliva, o monte das oliveiras, a oliva,
a oliveira produtiva da oliva. Então ali demonstra que as duas testemunhas serão literalmente banhadas de uma unção sobre a pessoa do Deus bendito. Mas eu queria também ressaltar aos senhores que essas duas testemunhas, essas duas oliveiras, não tem nada a ver com o governador Zorobabel, lá de Zacarias capítulo 4, e muito menos com o sumo sacerdote Josué, também do capítulo 4, porque lá em Zacarias 4 menciona sobre as duas oliveiras, os dois raminhos e a vasilha de azeite. Então essas duas testemunhas do capítulo 11 não tem nada a ver com Zorobabel, que foi o governador que trouxe o povo do cativo, e muito menos com o sumo sacerdote Josué do capítulo 4 de Zacarias. Quando menciona a Bíblia Sagrada, lá no versículo de número 5 do capítulo 11, está escrito: e se alguém, ou seja, se algum comparsa do anticristo os quiser fazer mal, ou seja, quiser agredi-los, pois eles serão calos nos sapatos do anticristo num grande período de tribulação. E isso é em território hebreu, em território de Jerusalém. E fogo sairá de suas bocas. A expressão fogo sairá de suas bocas não aponta que os dois serão fogo literal sair de suas bocas. Isso aponta para a autoridade, para a unção de Deus em repreender todas as retaliações e artimanhas que o anticristo virá sobre a proliferação dentro de Israel. E a Bíblia fala, lá no versículo de número 6, que estas, ou seja, duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova, e nos dias de sua profecia. E o outro tem poder para converter as águas em sangue e ferir a terra quantas vezes quiserem. Se vocês notarem o versículo 6 do capítulo 11, vocês vão ver Elias e vão ver Moisés. Porque pela Bíblia Sagrada, os dois profetas fizeram exatamente isso. Profetizou para que não chova e o outro fez todos aqueles sinais de pragas lá no Egito. Então, se vocês notarem, claro, Moisés e Elias aparecem como evidência no capítulo de número 11, verso 6 do Apocalipse. Mas, ainda bem que o capítulo 11 continua ainda com sequência de textos. Ainda bem que tem um verso 7. Se o capítulo 11 do Apocalipse terminasse exatamente no versículo 6, com certeza eu daria invasão que as duas testemunhas seriam Moisés e Elias. Mas seja Deus louvado que ainda tem o versículo de número 7, que é uma outra gama, que é uma outra situação. Tanto que quando eu olho para o verso 6, não tem como fugir da realidade. É Moisés e é Elias, sem sombra de dúvida. A Bíblia fala lá no versículo de número 16 do capítulo 5 de Tiago, que Elias era um homem comum e orou e fez com que não chovesse por 3 anos, então que não choveu sobre a terra. Então, quando eu olho para esse verso 6, eu encontro aqui um outro personagem, a saber, Moisés, que lá do Êxodo, do capítulo 7, do capítulo 10, do capítulo 11, enfim, ele fez ali toda a situação sobre as pragas do Egito que você sabe também dessas partes bíblicas. Porém, quando eu olho para a Bíblia Sagrada em todo o seu contexto, a Bíblia vai dizer para nós, lá no versículo de número 7, do capítulo de número 11 do Apocalipse: e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, o tempo determinado pela profecia, a besta que sobe do abismo, ou seja, Satanás vindo com o poderio de Satanás. Então, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo irá lhes fazer guerra, vai combater, vai vencer. As duas testemunhas, no final da profecia, irão perder a briga, vão perder a guerra para a pessoa do anticristo e seus comparsas. E irá vencer e as matará.
Primeiro tópico: o anticristo fará guerra. Isso dará ordem que seus soldados para que os maltratassem. O anticristo irá vencê-los. Quer dizer, então, que as duas testemunhas irá perder o controle. O anticristo irá matá-los. Os dois serão literalmente mortos aos olhos de todos. Isso em Jerusalém. Agora, quando eu olho com cuidado para o versículo 6 do capítulo 11, eu não posso fugir da realidade. Aparentemente, Moisés e Elias. Mas, quando eu li com vocês o versículo 7, em que o anticristo irá fazer guerra contra os dois, irá vencer os dois, irá matar os dois. Aí eu faço perguntas básicas para vocês. Matar Moisés? De novo, irmão. Pois quem tirou a vida de Moisés pela primeira vez foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso, lá no Monte Nebo, na terra, nas terras de Nebo. Sim, a Bíblia fala no capítulo 34 de Deuteronômio: subiu Moisés no monte, no monte, e ali ele foi morto. Enfim, Deus matou, Deus levou Moisés. A Bíblia menciona no capítulo de número 2, verso 1 de Josué: eis que o meu servo Moisés é morto. Quem está falando que Moisés é morto não é o pastor Lúcio Mauro, não é você. Quem está falando que Moisés é morto foi o próprio Deus. Se falou, está falado. Quando eu pego a Bíblia Sagrada, no livro aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, está dado a ordem aos homens morrerem uma só vez. Depois segue-se a juízo, ok? Ordenança de morte aos homens apenas uma vez, segue-se então aos juízes. Quando eu olho para o livro de Judas, no verso 9 diz que o anjo Miguel lutou, discutiu com Satanás sobre o corpo de Moisés. Aí eu faço uma análise com vocês agora aqui. Moisés está morto no capítulo 34, verso 5 de Deuteronômio. O seu corpo é assustadoramente raptado, segundo o versículo 6 do capítulo 34. O seu falecimento provocou discussões nas regiões celestiais contra Miguel e contra Satanás. Eu entendo que quando Moisés foi raptado uma vez morto, Satanás ficou doido, meu irmão, querendo o corpo de Moisés. Por quê? Porque Deus é inteligente. Você já pensou se Deus deixasse Moisés ali no monte, o corpo dele? Quando Deus colocou uma ordem para Moisés tirar o povo da terra do Egito, Deus colocou Moisés para ser o senhor do povo. E nesse colocou Moisés para ser o senhor do povo, a Bíblia diz que Moisés vai para o monte orar. Lá ele fica alguns dias, uns 40 dias no monte orando. Satanás entra no coração do povo e fez com que o povo corrompesse a mente de Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, a ponto de dizer: o nosso Senhor está morto, que não desce mais do monte. Façamos então outro Senhor que nos conduza. O que fez? Pegou ouro, pegou os objetos de ouro do povo e fez um bezerro, que você sabe da história mais do que eu. Nesse fundido bezerro, colocou dizendo: eis aqui o teu Senhor, que livrou vocês do Egito e vai continuar vocês até Canaã. Gente, para adorar um bezerro feito de ouro pela mão dos homens, era melhor adorar o corpo de Moisés, porque foi Moisés que tirou o povo de lá. Então, entre adorar Moisés e entre adorar o cordeiro de fundição de homem, que é uma imagem de idolatria, então seria muito melhor adorar Moisés. Aí seria um campo vasto para a idolatria sobre cultos a mortos. E a Bíblia literalmente condena esse ato. Sendo assim, Deus, na sua inteligência, tira a vida de Moisés e leva Moisés morto, para que o diabo não ache o corpo de Moisés para colocar, para que o povo venha adorar o homem que tirou eles do Egito. Isso é a inteligência de Deus. Deus, ele é extremamente inteligente. A Bíblia fala que
Quando eu vejo o capítulo 17 do livro de Mateus, vai falar sobre o Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração vai aparecer Moisés e Elias conversando com Jesus. Ali você tem a noção que ali foi uma visão. Jesus disse: não conte a ninguém a visão que vocês viram aqui. Moisés e Elias conversando com Jesus, ali é uma parte figurativa da Bíblia Sagrada, porque Moisés é um tipo legal de todos os servos mortos que descansam no Senhor. A Bíblia fala no livro de 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14. Assim é a ressurreição dos mortos. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus os tornará a trazer com ele, a saber, com Cristo, para buscar a igreja. Então Moisés apareceu representando todos os salvos mortos que dormem no Senhor, para vir com ele para buscar a igreja viva, que nesse caso representa o Elias, que foi transladado, que eu vou falar um pouco à frente sobre a lei da transladação. O que é um translado? Que é mudança de localidade. Eu falo isso num outro vídeo.